A partir de agora, as ligações estão abertas. É o canal Direto com a Saúde com ele, Dr. José Roberto, nosso geriatra, que toda terça-feira nos prestigia com seus conhecimentos. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Doutor, semana passada deu o que falar o nosso assunto sobre cigarro, sabe? Fico muito feliz que cogitou, o povo ficou animado em discutir cigarro. O pessoal ficou muito animado para querer entender mais e muita gente ligando para perguntar como é que faz para parar de fumar, né? Eu fico muito feliz, viu? Primeiro com o seu carinho aqui com o nosso programa e também com o seu interesse de ganhar mais saúde. E uma forma de ganhar mais saúde é você eliminando aqueles velhos hábitos, como, por exemplo, parar de fumar, que eu acho que é um dos grandes males da nossa humanidade, né, doutor? Como a gente disse semana passada, faz mal pro coração, faz mal pro pulmão, faz mal pro osso, faz mal para vários tipos de câncer, então não justifica mal para a pele, como a gente mostrou aqui na semana passada, como envelhece a pele muito mais rápido, alteração do colágeno, produção de radicais livres, então não justifica. E muita gente mandou e-mail pra gente e a gente anotou todos aqui, impressionados, né, com aquelas fotos que a gente mostrou. Depois você puxa lá no nosso site, viu? O programa de terça-feira passada que eu tô com o Dr. José, a gente mostrou fotos de antes e depois de pessoas que fumavam, pararam de fumar, a pele continuou, né, daquele jeito enrugada, não volta não. E pessoas que eram aparentemente jovens, com uma pele bonita, com bastante colágeno, depois começaram a fumar e ficou com uma pele bem judiada, né? É envelhecida muito mais do que o próprio envelhecimento normal, então o cigarro acelera esse processo. Certo. Bom, 3315-1390, se você tem alguma dúvida com relação a isso, liga pra gente, tá bom? Vai ser um prazer, eu quero escutar a sua voz. Liga para falar ao vivo comigo, tá bom? A Regina, doutor José, ela ligou e ela disse o seguinte, semana passada ela ligou. 62 anos e fuma há 47 anos. Bastante tempo, né? Bastante. Começou a fumar com 15 anos. Com 15 anos. O médico disse que o coração dela está batendo devagar. Agora ela tem medo de parar de fumar e o coração parar de vez porque ouviu falar que o cigarro acelera o coração. O cigarro acelera o coração? Pode ser que transitoriamente isso seja verdade, porque falta oxigenação e o coração aumente a frequência cardíaca. Mas, Regina, não tenha medo de parar de fumar, seu coração vai agradecer e muito. Ele não vai parar de bater por causa disso, ele não vai diminuir a frequência cardíaca porque você parou de fumar, né? Associado a isso, continue acompanhando com o seu médico, né? E além do cigarro fazer mal para o coração, que a gente já disse, então você vai ter benefício nesse coração, vai ter benefício na pele, na respiração, no bem-estar, na qualidade de vida. Então, e diminuindo o risco de vários tipos de câncer. Então, por favor, Regina, aproveite esse momento e pare de fumar, que vai ter benefício e, se possível, comece a fazer exercício. Doutor José, mas essa pergunta da Regina aqui me deixou com uma pulguinha atrás da orelha, porque ela começa dizendo que o médico disse que o coração dela está batendo devagar. Com o passar dos anos, o nosso coração desacelera? Não, na verdade, ela deve ter algum problema no cardíaco que faz com que esse coração diminua um pouco a frequência cardíaca. A gente pode ter uma diminuição de frequência cardíaca, mas isso depende também do meu preparo físico. Quanto mais a resistência eu tenho, mais devagar esse coração bate, mas tem um limite, tem uma tolerância, né? Então a gente fala que o normal do batimento cardíaco é de 90 até 60 batimentos por minuto, dependendo em várias situações do dia, né? Exceto quando eu estou fazendo exercício que vai subir acima desse valor mesmo, né? de 90. Mas às vezes ele bate um pouquinho mais fraco, mais lento, perdão, não mais fraco, mais lento, mas isso não implica em nenhuma complicação. Tem que ser monitorado e tem que ver a causa disso. Muitas vezes um problema está na coronária, né, causada por um problema causado pelo cigarro, e parar de fumar vai trazer um benefício. Então, se a gente fizer isso agora, vamos supor, nós estamos todos sentados, né? Não sei onde é que você está aí, se você está na sua casa, está trabalhando, não, mas depois, se você tiver um tempinho, senta, respira fundo, espera um tempinho, coloca o dedo aqui, ó, sabe, aqui embaixo dessa glândula que a gente tem, da cachumba, a glândula da cachumba, coloca o dedo ali, a gente vai sentir o coração batendo. Em 1 minuto, quanto que mais ou menos tem que bater o coração? De 60 a 90 batimentos por minuto. Se tiver acima de 90 em 1 minuto... Aí a gente chama de taquicardia, né? E abaixo disso a gente chama de bradicardia.
E a bradicardia é boa, é ruim? A bradicardia para atleta, a gente considera fisiológica, normal. Para as pessoas que não são atletas, aí vale a pena investigar. Embora uns 55 não seja um problema. Mas às vezes se o batimento cair a 40, aí pode baixar o fluxo sanguíneo circulante, que a gente fala. Entendi. Que é o débito cardíaco, né? O débito cardíaco depende da frequência cardíaca e da contratilidade do coração, de quanto o coração bombeia. Então se a frequência cardíaca cai muito, a contratilidade pode estar boa, mas o débito cardíaco cai. O débito cardíaco é o quanto que eu circulo de sangue por minuto no nosso corpo. Se a frequência cardíaca cai, essa circulação diminui. Faz esse teste então depois, tá bom? Coloca o dedinho aqui, ó. Sentiu o coração batendo, conta em 1 minuto quanto bate, né? Deu lá, sei lá, 80. Se tiver entre 60 e 90, tá legal. Se passou de 90, tranquilo, procura um médico. Não precisa apavorar. Não. Se der 94, não precisamos sair correndo, nem 100, então tá sair correndo, mesmo sem sentir nada, né? A gente não tá sentindo nada. Isso tem que ver se não acabou de fumar, se não acabou de fazer alguma atividade física, né, se não está estressado, que nessas situações aumenta a frequência cardíaca um pouco. A Maria, ela ligou aqui. Maria, um beijo para você, viu? Ela fez uma pergunta muito interessante. Os danos do cigarro são os mesmos para qualquer idade? Por exemplo, um jovem que fuma, um jovem de 20 e tantos anos que fuma, ele vai ter os mesmos danos do cigarro do que uma pessoa de 50, 60, 70? Na verdade, nós precisamos entender essa pergunta de duas formas. Se eu comecei a fumar, por exemplo, com 20 anos e comecei a fumar com 70 e fumei por 1 ano, né, esse cigarro é um pouco mais prejudicial para o mais idoso pela questão do envelhecimento normal, porque o jovem tem mais reserva. Mas se eu estou mais exposto a quanto tempo de cigarro, se eu comecei a fumar aos 20 e estou fumando que nem a Regina no começo da conversa, começou a fumar aos 15, mas fuma até hoje, né, com 67, 62, isso, né? Então ela fuma faz 47 anos, então a exposição dela é pelo tempo. A gente fala que tem um índice tabágico, que é o número de cigarro vezes os anos que eu fumei. E quanto maior esse índice, maior os riscos, principalmente para câncer de pulmão. Então, na verdade, quanto mais exposto eu tô, quanto mais cigarro eu fumo, por mais anos eu fumei, pior é. Viu, Maria? De qualquer forma, gente, se fumou um mês ou um dia, para, porque já tá fazendo mal. Vale sempre parar. Não é não? Nunca é tarde. O Jorge, ele pergunta o seguinte, ele fuma um único cigarrinho por dia. Umzinho, doutor. Na cabeça do Jorge, eu acredito que é inofensivo esse único cigarro. Eu falo que ele fuma de sem vergonhice, na verdade. Quem fuma um é só de sem vergonhice. E daí ele pergunta assim, ele pode ter problemas mesmo assim? Fumando umzinho por dia? E quem inala as fumaças do ambiente, do dia a dia, escapamento de carro, não vai ter problema? Vai ter problema, né? Quanto mais poluição tiver uma cidade, maior risco nós temos de desenvolver uma doença chamada doença pulmonar obstrutiva crônica, que existe hoje muito nas mulheres, as idosas de hoje, que nunca fumaram, mas cozinharam por muito tempo no fogão a lenha, muitas delas têm um problema pulmonar sem nunca ter fumado. Mas o cigarro é um prejudicial, é um grande vilão nessa história. Né? E a gente sabe que o ambiente também é importante. Tanto que a lei hoje não permite, por causa do que a gente fuma em lugares fechados, por causa do fumante passivo. Entendi. Então a fumaça do vizinho atrapalha a minha saúde. Quanto ao Jorge, que fuma um cigarro por dia, lógico, Jorge, que 0 é melhor do que 1, mas 1 é muito melhor do que um maço por dia. Então a gente trabalha com probabilidade. Fumando um cigarro por dia, ele tem uma probabilidade muito menor, né, em relação àquilo que eu falei agora há pouco. Os anos de fumar, de tabagismo, vezes um cigarro, é muito pequeno. Se ele fumar 20 anos, no final dá 20, né? Se eu fumar 20 cigarros por dia, esse número aumenta para 400. Mas fumar um cigarro por dia também, daqui 20 anos, aí já era seu pulmão também, né? A Maria Antônia fumou durante a gestação. Ui, olha só. Mas ela não sabia que estava grávida, ela é consciente, ela só descobriu depois. O bebê dela pode ser um fumante no futuro? Na verdade, depende muito do ambiente, Maria, não exatamente porque você fumou. O grande risco que tinha para o seu bebê é nascimento com baixo peso. A gente sabe que as mulheres que fumam, as crianças têm uma probabilidade muito maior de nascerem com baixo peso ao nascer, né? Então, um baixo peso. Já que se ele nasceu, está tudo bem agora, né? Se o ambiente, se você parar de fumar, se ele não tiver estímulo, com as campanhas que tem aí, ele não tem maior risco de desenvolver a chance de fumar
do que em relação às outras pessoas. Muito depende do meio externo agora. Então, evitar que fume perto dele, evitar que fume, não fumar, de preferência não fumar mais, muito menos perto das crianças. As crianças costumam imitar o que os adultos fazem. O Farias ficou impressionadíssimo com aquelas fotos da semana passada que a gente mostrou antes e depois de mulheres, né, que começaram a fumar e os envelhecimentos com relação à pele, né? Aí ele perguntou se isso também pode acontecer com os homens. Exatamente, Farias. Nós mostramos uma foto, coincidentemente, de mulher. Mas a pele sofre os mesmos estragos no homem e na mulher. Então o cigarro é deletério tanto para o homem quanto para a mulher. Entendi. O Igor pergunta, quem fuma exala o cheiro pelos poros? Não, a gente não exala pelos poros, né? A gente vai exalar pelo pulmão, né? Então, na verdade, a gente vai ter um cheiro da boca, né? Do pulmão não que solta. Poros, não? Assim, então, a pele o poro não. Da pessoa não fica cheirando? Não costuma, não transmite isso através dos poros, porque a troca é no pulmão de ar, né? Então, na verdade, entra o O2 e sai o CO2, e aí a fumaça do cigarro no meio do caminho. E a última pergunta aqui, a Sandra Giacomini. Como parar de fumar se ela fuma desde os 16 anos de idade e hoje ela tem 67? Nós comentamos aqui, né, Lu, semana passada. Então, na verdade, primeira coisa é querer parar de fumar. Ótimo. Hoje nós temos medicações que ajudam, temos grupos que ajudam a parar de fumar, então grupos de apoio, tem medicações que ajudam bastante, chegam a ter eficácia de 50%, querendo parar de fumar. Eu preciso primeiro querer parar de fumar. E querendo parar de fumar, procurar ajuda, né, que a gente tem medicação e esses grupos para apoiar quem quer parar de fumar. Perfeito. Olha, semana que vem a gente vai falar com o Dr. José Roberto a respeito do emagrecimento na terceira idade, que é mais difícil. É mais difícil e nem sempre é saudável. Sério? Às vezes vale a pena ficar gordinho na terceira idade. É mesmo? Olha, não sabia disso não. Semana que vem a gente fala sobre isso, tá bom? Se você tiver dúvidas com relação a esse tema com o Dr. José Roberto, semana que vem a gente responde as suas dúvidas, certo? Obrigado, doutor. Obrigada, viu? Até a todos, semana que vem.